Oi, tudo bem? Meu nome é Andressa, sou professora e consultora educacional e esse é mais um vídeo da nossa série sobre metodologias ativas na prática. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Então pega papel e caneta e vem comigo que tem muita coisa interessante para a gente conversar. E antes de começar a falar sobre o nosso tema do vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma atividade muito legal com vocês. Ela funciona assim: eu vou fazer algumas perguntas e quando essa pergunta, a sua resposta for positiva, for afirmativa, for sim, você vai se levantar da cadeira e se sentar. Se a resposta para essa pergunta que eu vou fazer for negativa, você permanece sentado e não precisa fazer nada. Então, afirmativa, você está sentado, você vai se levantar da cadeira e se sentar. Negativa, você permanece sentado. E por que eu estou fazendo isso? Bom, primeiro porque eu não sei há quanto tempo você está aí sentado, planejando suas aulas, vendo vídeos, fazendo pesquisas, corrigindo alguma atividade. Então é uma maneira de oxigenarmos o cérebro neste momento. E também porque é uma atividade muito legal para que a gente possa conhecer as pessoas com quem a gente está conversando. Eu não vou conhecer vocês neste momento porque vocês estão cada um na sua casa ou na escola, em algum outro lugar. Mas é uma dica para vocês utilizarem com os estudantes, principalmente nessa volta às aulas. Então é uma maneira de conhecer melhor os seus alunos com perguntas simples, de sim ou não. E também porque eu quero relacionar tudo aquilo que eu venho falando nos outros vídeos, que eu já falei sobre cooperação, neurociência, protagonismo, participação ativa de todos os estudantes. Então eu quero trazer mais dicas de atividades para que vocês possam implementar em sala de aula com os alunos nessa volta às aulas. Então é um jogo, na verdade, é um jogo cooperativo, ele se chama Decolar Aterrissar. E eu gostaria de falar também que as perguntas que eu vou fazer para vocês aqui, o tema dessas perguntas está totalmente relacionado com o que nós vamos falar no vídeo sobre a metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Então vamos lá, eu vou fazer as perguntas. São 4 perguntinhas simples. Positivo, levanta, se senta. Negativo, permanece sentado. Vamos lá. Quem aqui já leu alguma notícia e ficou em dúvida se era verdade ou não? Quem aqui acordou pela manhã, pegou o celular e a primeira coisa que viu foi uma mensagem de alguém e você achou aquilo um pouco suspeito? Quem aqui vê algumas mensagens, algumas informações nas redes sociais e sente até um pouco de vontade de compartilhar, mesmo sem ter a real ideia se aquilo é verdadeiro ou não? Quem aqui? E por último, quem aqui já recebeu algum link de alguém super confiável, que você conversa, que você conhece realmente, e quando você clicou pelo celular ou no computador, começou a aparecer um monte de janela, os botões que não tem botões mais, mas não funcionava mais nada, você teve que desligar o celular, ligar de novo para ver se tudo estava sob controle. Será que já aconteceu com alguém? Quem aqui já passou por essa situação? Bom, essas perguntas até que foram simples de responder, né? Eu tô aqui de pé. Se eu estivesse sentada e me fizessem essas perguntas, vocês podem ter certeza que eu levantaria e me sentaria também, porque para mim isso é positivo, é afirmativo. Já aconteceu comigo em algum momento da minha vida. Ver uma notícia, não ter tanta informação assim sobre ela, não ter certeza se é verdade ou não, ou até mesmo de passar alguma coisa e depois voltar lá, opa, aquilo que eu te mandei não era verdade, desculpa. E isso acontece. E por quê? Porque nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho com a nossa metodologia de projetos. E eu queria começar com essa atividade, então, como eu falei, que na verdade é um jogo cooperativo que vocês podem usar em sala de aula. E o principal aqui pra gente foi oxigenar o cérebro, ok? Então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre essa metodologia agora.
Bom, e o que é essa metodologia? Será que eu preciso de alguma preparação especial? Será que eu preciso mudar o meu planejamento? Como que eu vou motivar os meus alunos, os estudantes, a permanecerem focados na atividade, fazer com que eles entendam que a participação deles é necessária, que eles vão ser protagonistas e que ao mesmo tempo eu vou estar ali ajudando, incentivando e auxiliando? Como que a gente pode organizar isso? A metodologia de aprendizagem baseada em projetos, ela é uma metodologia em que busca se desenvolver e procurar respostas para problemas do mundo real. Então, os estudantes devem ser questionados, devem receber um desafio, uma pergunta questionadora, para que eles possam buscar este conhecimento para resolver este problema do mundo real. Então, por exemplo, algo que está acontecendo dentro da escola, no entorno da escola, ali com a vizinhança, com a sociedade, ou algo mais amplo que esteja acontecendo no mundo, algo que esteja acontecendo, que esteja sendo pauta de notícias nos meios de comunicação e redes sociais. Então, ela busca procurar um problema do mundo real e os estudantes vão fazer toda essa pesquisa para tentar solucionar esse problema por meio de propostas. Então, a ideia é que você tenha aí um produto final, um produto que vai responder essa pergunta inicial que foi feita da metodologia de projetos, e passando pelo desenvolvimento de habilidades e competências super importantes para o seu protagonismo e desenvolvimento integral também. Essa metodologia, ela precisa ter uma organização prévia, afinal de contas a gente está falando de um projeto, de algo que vai ser feito, então não é uma coisa de um dia, de 2 dias, pode-se levar um tempo diferente, um tempo a mais para se organizar essa metodologia em sala de aula. Ah, mas então Andressa, você está falando que eu vou ter mais trabalho, que isso vai dificultar a minha vida? Não, a ideia não é essa. Como o foco do seu planejamento hoje está nas suas aulas normais que você já tem, você vai apenas mudar o direcionamento do seu planejamento para colocar o seu foco aí nessa metodologia e nas etapas que a compõem para que todos passem por todas as etapas e cheguem lá com aquele produto final, resolvendo esse problema inicial que foi identificado. Eu vou exemplificar aqui para vocês para ficar mais fácil essa visualização. Vamos lá então. Essa metodologia, ela conta com alguns passos importantes que devem ser seguidos para o total cumprimento da metodologia. Então, o primeiro deles é pensar nessa pergunta motivadora. Então, deve ser criada aí, o professor vai pensar com os estudantes nessa pergunta, nesse problema que está acontecendo e vão elaborar uma pergunta que deve ser respondida ao final do projeto. Então, por exemplo, se você quiser trabalhar com o tema das fake news, o que será que é isso? Então, são essas notícias. Lembra das perguntinhas que eu fiz no começo? Então, a gente já pode trabalhar com isso também agora no nosso projeto. Então, você quer abordar esse tema nessa metodologia de projetos. Então, uma pergunta que você poderia fazer relacionado a esse tema, por exemplo, seria: quais os impactos negativos das fake news na sociedade? Interessante, né? Então tá, já temos a nossa pergunta. Quais são os impactos negativos das fake news na sociedade? No passo número 2, é o momento de apresentar esse desafio aos estudantes. Então você, professor, deve montar uma apresentação, pode montar uma apresentação, levar algo para a sala de aula para apresentar esse tema específico para eles. Então abordar tudo o que está no entorno dessas fake news, o que é envolvido. Você pode levar algo falando também sobre cidadania digital, sobre alguns termos específicos que são usados aí nas redes sociais. Então fazer essa pesquisa prévia, apresentar esses conceitos para os estudantes, para que eles tenham esse conhecimento do que é, a partir de onde que eles devem começar a seguir nas suas pesquisas, na busca de responder a essa pergunta principal. Tem um livro que eu acho bem interessante sobre esse tema, eu trouxe ele anotado aqui. Ele se chama Educação Midiática,
para uma democracia digital. Ele é da Cristiane Parente e do Rafael Freire. Nele, os autores abordam temas relacionados a esse tema central das fake news mesmo. Então, eles falam sobre privacidade, direitos autorais, compartilhamento de informações, internet segura. E aí você pode levar até outros termos também. O que são haters? Infelizmente, nós temos aí, quem está nas redes sociais, tem ouvido muito falar sobre esse tema também. O que são boatos? Você pode aproveitar esse momento para levar algum vocabulário específico sobre o tema, e a gente sabe que são assuntos recorrentes aí nas redes sociais. Então, tudo isso vai abordar o nosso tema principal, que é a disseminação, ou melhor, a não disseminação das fake news na sociedade. O terceiro passo é a pesquisa sobre o conteúdo que está sendo abordado. Então, neste momento, os alunos devem trabalhar em grupos, e aí eu gostaria de sugerir que vocês vissem um outro vídeo aqui do canal que eu falei sobre a aprendizagem cooperativa, porque como a gente está trabalhando sobre um tema específico, seria legal talvez se a gente dividisse os estudantes por níveis de habilidades dentro do grupo. Então, neste vídeo sobre da aprendizagem cooperativa, eu exemplifiquei como que os estudantes podem ser separados dentro dos grupos para alcançar esses diferentes níveis de habilidades. Então, assiste lá depois que você já vai ter uma ideia bem legal de como que você pode separar esses grupos para que todos eles possam desenvolver cada vez mais habilidades. O próximo passo é organizar os produtos, os objetos que vão ser criados para responder a essa pergunta inicial, dentro do tema que foi proposto. Então, eu trouxe aqui tudo anotadinho também para não esquecer nada. Então, por meio dessa pergunta questionadora que foi feita lá no início, eles vão realizar essa pergunta, essa pesquisa em grupos, que nós já falamos também, e depois é o momento de ter algo palpável. Então eles podem pensar num mural colaborativo, eles podem fazer uma mostra na escola, eles podem chamar a sociedade, chamar os pais e informar, fazer algumas palestras, eles podem divulgar isso na internet, fazer alguma página também em alguma rede social, falando sobre esse combate às fake news também. Então é algo que veio responder aquela pergunta inicial que foi feita no começo. Tudo isso por meio da pesquisa que foi feita pelos estudantes em grupos. O momento de reflexão e feedback também é muito importante, e esse momento ele deve ser organizado por você, professor, para propor esse debate entre os estudantes. Eles vão refletir sobre como foi essa pesquisa, quais as dificuldades que eles encontraram, quais que foram os pontos fortes, os pontos fracos das pesquisas que eles fizeram, desse momento de encontrar essas respostas que eles estavam fazendo. Então vocês estão percebendo que eles estão super protagonistas nesse momento, tanto da parte de pesquisa, que eles vão ver ou quais os caminhos os melhores caminhos que eles precisam encontrar para responder essa pergunta dentro desse tema, e depois na hora de refletir, eles vão analisar como que foi o cumprimento deles, de cada um dentro das atividades propostas. Então essa que é a ideia, principalmente que faça sentido para eles. Por isso que a ideia é trazer algo do mundo real. Então algo que aconteça realmente, que eles ouçam falar, que eles possam levar esse tema para casa, abordar com os pais, falar isso para o maior número de pessoas. Então algo que faça sentido realmente. A avaliação, ela também é um ponto importante dentro dessa metodologia, e ela não precisa necessariamente acontecer em um momento específico depois que acabou todo o projeto, que já foi feita a entrega, as apresentações. Não, você pode começar essas avaliações desde o primeiro momento em que eles já se reuniram em grupo, começaram a fazer as pesquisas. Então você vai observando como que está o desenvolvimento desses estudantes, quais habilidades, as soft skills que eles estão desenvolvendo. A gente tem essa cooperação, a gente tem o pensamento crítico, pensar criticamente para responder essa pergunta, o que eles precisam desenvolver em termos de componentes curriculares também. Quais são as habilidades e competências de sala de aula, de currículo que você quer que eles atinjam. Então, tudo isso pode ser observado durante o desenvolvimento do projeto e não apenas lá no final, como geralmente a gente está mais acostumado a fazer.
Então é importante que a gente observe alguns pontos importantes também. Por exemplo, qual o tempo que vai ser a duração para esse projeto? Um mês? Um bimestre? 2 bimestres? Um trimestre? Um semestre? É importante que você observe o tempo que vai ser, que vai ter o seu projeto, porque a gente sabe que não vai ser um caminho reto. Vão acontecer alguns contratempos, isso é normal e faz parte do processo também. Então é importante que você pense que não é legal, por exemplo, que acabe o período letivo e eles não tenham conseguido terminar o projeto. Então às vezes você não vai mais ficar com aquela turma, a gente não sabe como que vai ser os estudantes no próximo ano. Então é interessante que eles terminem, a mesma turma que começou, termine. Então é importante você observar esse tempo aí para a execução dessa metodologia de projetos. Também, assim como eu já falei, é importante observar se eles estão desenvolvendo habilidades importantes de vida em sociedade durante a execução do projeto. Então, organizar as rotas aí, corrigir as rotas, tudo é aprendizado. A gente quer, na verdade, trabalhar com os erros também dentro dos projetos, dentro da sala de aula com os estudantes, de que os erros acontecem, os erros podem acontecer. E é aquela correção de rotas, não simplesmente, nossa, tá errado, não era para ser feito assim. Não, o que a gente aprendeu com isso e o que a gente pode fazer a partir disso. Então, corrigir esse caminho aí e continuar o trabalho que está sendo feito. Eu já falei sobre as avaliações, né? Você também pode pensar, talvez, em criar rubricas de avaliação para que os estudantes possam avaliar o seu desempenho na hora da execução desse projeto, dessas pesquisas que aconteceram, desses momentos de interações. Então, eu gosto muito de rubricas porque você pode personalizar, né? O que você quer avaliar e analisar. E os estudantes vão participar também desse momento da resposta dessas rubricas de avaliação e analisar o seu próprio desenvolvimento pessoal, a sua própria participação nesse projeto. Também, essa metodologia é muito importante que seja trabalhado, sempre que possível, claro, a transdisciplinaridade. Então, é um momento para você compartilhar com seus gestores, com seus coordenadores, com seus pares, né, na escola, e ver se dá para fazer alguma integração. Então, se a gente está falando sobre fake news, o que eu posso integrar dentro de outras matérias? Como que pode ser feita essa integração, essa transdisciplinaridade? É um momento de colocar isso no seu planejamento e ver o que é possível dentro da sua realidade também. E por último, não esqueça, você continua sendo a figura central para esse estudante. É para você que ele tem que recorrer quando ele tiver alguma dúvida. É claro que os pares, os colegas de grupo podem ajudar, mas você continua sendo o mediador de toda essa aprendizagem. Aquele que vai direcionar corretamente, que vai auxiliar na hora que eles tiverem essas dúvidas, que vai corrigir as rotas e que vai perceber ali literalmente o desempenho dos estudantes e o desenvolvimento de habilidades e competências de vida, não apenas essas que já estão descritas na BNCC, que a gente sabe que são muito importantes, mas principalmente essas habilidades aí chamadas do século XXI. Então essa metodologia ela é muito importante na hora do desenvolvimento dessas habilidades também. Bom, eu poderia ficar aqui até amanhã falando sobre ideias de como trabalhar com essa metodologia, mas eu queria deixar mais uma ideia para vocês antes da gente finalizar o vídeo de hoje, que é trabalhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou deixar aqui na descrição o site para que vocês conheçam, explorem os temas principais que são abordados ali dentro das ODSs. E por quê que eu gosto desse tema? Porque dá para se trabalhar muito com os problemas do mundo real, que foi aquilo que eu falei na hora de fazer essa pergunta motivadora para os estudantes. Então, trazer realmente algo que esteja acontecendo. Então, um exemplo, eu estou aqui em São Paulo, vocês devem ter acompanhado e passado também pelo frio, pela onda de frio dos últimos dias. No sul, a neve, meu Deus, o que está acontecendo com o clima, será? E além dessa onda de frio, a gente viu algumas ondas de calor extremo também em alguns países que estão acostumados a serem mais frios.
enchentes em alguns países da Europa. Então, além desses temas, que é um exemplo simples que dá para ser trabalhado, que eu estou falando para vocês dentro das ODSs, o que mais pode ser explorado? Então, se você tiver alguma ideia interessante também, se você quiser compartilhar algo que você já fez em sala, alguma tentativa que você já fez de utilizar essa metodologia com os estudantes, deixa aqui pra gente nos comentários. Também vou deixar o link de referência desse livro que eu falei e de um outro livro também super interessante que trata apenas sobre a aprendizagem baseada em projetos. Então, vou deixar o link dele aqui para vocês também. E se você estiver gostando do nosso canal, da nossa série, deixa seus comentários aqui, escreve sobre o que mais, quais temas vocês gostariam que fossem abordados dentro da nossa série. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!